O que Tyler Durden, Patrick Bateman e Jinx possuem em comum? São todos vilões. Muito loucos! Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E se iniciei o assunto de uma forma um pouco mais cômica, foi para aliviar um pouco mesmo. Afinal de contas, o vídeo a seguir tratará da natureza psicológica e emocional desses personagens e é dolorosa e ainda por cima reflete a de muitas pessoas em nossa sociedade hoje em dia. Só a complexidade da narrativa de cada personagem relacionado a seguir já demanda o nosso respeito. Já começo ressaltando aqui, por óbvio, que não sou especialista no assunto, ou seja, psicóloga, psiquiatra ou pesquisadora de emoções. Sou apenas escritora, criadora de conteúdo e uma entusiasta nessa temática. Sendo assim, esse é o ponto de vista a partir de agora. Se você acha que esse assunto merece a sua atenção, já te peço para clicar nesse like, no botão de se inscrever e no sininho das notificações para ajudar esse tipo de vídeo a subir bastante. De fato, a loucura e as emoções complicadas pode ser chamada de fio condutor que liga Tyler com Patrick com Jinx. Mas é só isso que esses três têm em comum. Tanto a natureza de seus problemas quanto a sua vilania se manifestam de formas diferentes. E é por isso que vale a pena analisá-los um a um. Preciso avisar que a partir daqui o vídeo inteiro será um spoiler de Clube da Luta, Psicopata Americano e Arcane. É impossível analisar a loucura desses vilões sem me aprofundar nas suas histórias. Começando pela de Tyler Durden, de Clube da Luta, vivido pelo querido Brad Pitt no auge da sua beleza e violência e carisma na tela. Well done. Para falar desse cara, é necessário mencionar o tempo inteiro o narrador da história, ou o protagonista vivido pelo Edward Norton, a quem muitas pessoas convencionaram chamar de Jack. Nem o filme, nem o livro te mostram explicitamente que o nome desse cara é Jack, mas há vários indícios de que ele seja. Então, para não chamar o cara de narrador e deixar tudo muito confuso, eu também vou ficar nessa de chamá-lo de Jack. Jack é um cara depressivo, insone, um profundo cínico e cético em relação ao bom da humanidade. Não sabemos detalhes sobre sua família, seus pais, apenas que eles não aparecem na história e não são muito mencionados. Mas o que piora toda a visão de mundo de Jack é o seu trabalho. E daí eu já tiro um destaque bem bacana, porque é comum trabalhar a loucura do vilão a partir da sua família e de onde ele veio, mas a origem do Jack é naquilo que ele faz. Seu trabalho é fazer o máximo possível para que o seguro nunca cubra os acidentes e as mortes. Em outras palavras, Jack convive com tragédia e brutalidade. Mas a grande questão aqui não é Jack aceitar ou deixar de aceitar que o mundo pode ser um lugar trágico, mas conviver no centro da exploração corporativa da desgraça alheia. É a banalização da morte. Números numa tela de computador que representam inúmeros casos de injustiça na vida real. Ele usa literais fórmulas que são criadas para extrair dinheiro de pessoas enlutadas. Agora dá para entender porque o Jack cabe nas características que eu dei no princípio. Ele é desiludido, cínico, cético, insone, violento também, embora a violência ainda seja latente no começo da história. É um homem profundamente insatisfeito. Jack, incapaz de dormir ou viver direito, se vê finalmente numa dessas terapias de grupo, nas quais ele se depara com pessoas e histórias trágicas reais
muito diferentes daquela que ele contemplava apenas pela tela fria de um computador ou de uma cena de tragédia que ele fotografava para poder fazer os seus diagnósticos do seguro. Na terapia de grupo, ele é capaz de ouvir o que as pessoas tão feridas têm a dizer. Ele experimenta o poder curativo do contato humano. Tanto que no filme é quando Jack finalmente se joga nos peitos de Robert Paulson que ele finalmente se permite chorar. E é depois disso que ele dorme como um bebê. Mas aí mora um problema, porque Jack é tão cínico que ao invés de tratar as pessoas da terapia de grupo como seres humanos que são, ele as vê como mais um vício, uma pílula para dormir mais eficaz do que as pílulas de fato. O filme nos confirma isso através da aparição de Marla, ela que surge fazendo a mesmíssima coisa que Jack nos grupos e se mostra como um verdadeiro espelho maligno do caráter dele. Só com a presença dela, ela já denuncia o pecado de Jack. O que acontece? Jack, nosso narrador protagonista, volta a ter insônia, volta àquele estado de transtorno mental, que só piora ao longo do filme, pois ele vai desenvolvendo uma depressão que desencadeia num transtorno de personalidade dissociativa. E aí a gente pode começar a falar do Tyler Durden. Tyler é aquele cara confiante, bonito, que não tem medo de fazer nada, um tanto empreendedor, o cara que tem mais empregos do que o pai do Chris e que basicamente representa tudo o que Jack não é ou não consegue ser. E desde o início do filme, Tyler apareceu em algumas cenas, em alguns flashes de situações com o Jack, mas é a partir do momento que Jack não consegue dormir mais, nem depois da terapia de grupo, que o Tyler de fato marca presença contínua. A partir daqui é Jack e Tyler até o fim. Não preciso contar toda a história de Clube da Luta, até porque acredito que muitos de vocês, se não todos vocês, já conhecem, mas Tyler Durden é Jack, ou melhor, é um pedaço da sua personalidade que se manifesta em corpo e voz dentro da mente dele e de sua percepção do que é real. Então, na realidade, tudo que Tyler Durden fez no filme era Jack fazendo. Eu acredito que é na cena em que o apartamento de Jack é destruído e aí a gente descobre que foi ele mesmo que fez isso, é um momento do filme de ruptura, onde Jack decide destruir a sua própria vida anterior àquele momento. É onde ele chuta o balde. É quando Tyler aparece para ficar e destruir o sistema. Claro que esse sistema é a percepção de Jack sobre ele mesmo no mundo, mas isso logo se alastra de dentro para fora. E aí o sistema a ser destruído a seguir é a própria sociedade. Essa consumista corporativa, burocrática, casual em relação à morte, à violência, à tragédia que Jack tanto odeia. Mas aí é que está, novamente, não podemos nos esquecer que Jack ainda é um cara com transtorno mental. Então tudo que ele faz, a terapia de grupo, sair do emprego, queimar o apartamento, conviver com Tyler Durden, o próprio Clube da Luta que eles fundam, tudo isso não passa de um band-aid numa ferida profunda que, para fechar, só levando ponto. O Clube da Luta é mais um band-aid, é mais um vício de Jack. Repara que nas montagens do filme, Jack vai descrevendo as lutas como se fosse algo terapêutico. Ao invés de se expressarem com lágrimas, o fazem com socos, mas é a mesma ideia. Todo aquele caos glorioso do Clube da Luta não passa de explosões de raiva na ponta dos punhos, nos dentes quebrados, vindo de homens profundamente frustrados. A começar do Jack ou Tyler Durden. Ironicamente, nenhuma cura real. O sistema, ou seja, a mente, continua adoecido. O Clube da Luta evolui para anarquia e destruição da sociedade
na mesma medida que a mente de Jack evolui para isso também. Seu descontentamento, cinismo, desejo pela morte e violência são os veículos que o levarão até lá. E isso acontece quando Jack descobre quem é Tyler Durden e quando este finalmente toma o seu lugar. Mas a realidade é que Tyler Durden já vinha tomando esse lugar na vida de Jack, talvez muito antes do início dos problemas relatados no filme. Há toda uma continuidade simbólica onde Jack é destruído em sua personalidade e agora é o momento de destruir o que vem depois dele, o alheio, a sociedade, o sistema corporativo. É por isso que o maior plano de Jack é destruir as corporações de cartão de crédito para derrubar o sistema na economia. Razão pela qual ele acredita que as emoções humanas e as suas tragédias se tornaram objeto e causa de lucro e ganância. Clube da Luta e esses dois personagens são sensacionais porque retratam uma loucura que começa de dentro e é projetada para fora. Eu chamo isso de Como Enlouquecer o Seu Vilão e o seu próprio filme, uma vez que Clube da Luta é um dos filmes mais noiados que eu já vi na minha vida. O próximo vilão também é muito louco, mas as suas ações ao longo da história narrada no filme não necessariamente afetam a sociedade no mesmo nível que Tyler Durden faz em Clube da Luta. Acho que seria mais correto dizer que esse personagem e as suas atitudes refletem o cinismo da sociedade que o cercam e que nos cerca por vezes. Falo, é claro, do senhor Patrick Bateman, o psicopata americano, cujo filme leva esse exato nome. Patrick é o típico caso de lobo em pele de cordeiro, embora nesse filme ele esteja mais para monstro vestido de Armani. O que aterroriza em relação a esse personagem é que ele é um cara que pode ser muito real, que pode estar sentado contigo no metrô, na sala do dentista. É difícil detectar um psicopata de estirpe. E como dizem os psiquiatras, se você se vê diante de um, percebe o que ele é, corre. Patrick Bateman tem todas as características de uma pessoa normal. Ele tem seu trabalho, seu dinheiro, é bem rico, se veste muito bem, é extremamente organizado, profissional e metódico, de um jeito que para uma pessoa assim meio criativa e avoada como eu, chega a dar uma coceirinha. Mas presta atenção aqui, ele parece normal. O que está dentro do Patrick é tudo, menos isso. Tanto que, no primeiro monólogo do filme, logo naquela cena inicial onde Patrick Bateman está fazendo todos os seus rituais de rotina, ele lança essa. Há uma ideia de Patrick Bateman, um tipo de abstração, mas não há um real. E essa construção profética de palavras vai se concretizando ao longo do filme, especialmente com a atuação brilhante do Christian Bale. Você nota que por mais que Patrick Bateman seja um profissional quanto mais, muito organizado, educado, assim, a nível superficial, quando ele interage com as pessoas, há um nível de engessamento nos seus gestos, na sua fala. Ele realmente está atuando. E não de uma forma muito boa, porque ele se perde no papel. Às vezes, ele exagera quando a situação pede sutileza ou comete o erro oposto e vira um cubo de gelo quando a situação pede uma empatia, ainda que fingida. Ele te dá a impressão de que ele está o tempo inteiro tentando e falhando miseravelmente em fabricar e gerenciar uma imagem perfeita para a sociedade que o rodeia. Ou seja, essa ideia de Patrick Bateman. Se você viu o filme Psicopata Americano, sabe que essa abstração é volátil. O monstro que se anuncia logo naquele monólogo inicial vai surgindo por entre as rachaduras da máscara que Patrick Bateman usa ao longo do filme. Até que eventualmente essa máscara se quebra e Patrick Bateman explode em violência. Hey, Paul!
O jorro de sangue traz consigo o desprezo pela vida humana, a ganância, a necessidade por ser o melhor em tudo, nos mínimos detalhes, a brutalidade, o desejo sexual. Tudo isso configura a psicopatia de Patrick Bateman. Ao longo do filme, os assassinatos que ele comete e são mostrados são engatilhados por sentimentos e respostas muito específicas, tais quais o nojo, o ciúme e a própria sensualidade. Mas aqui, a loucura de Patrick Bateman é utilizada para criar o mistério e as perguntas do filme Psicopata Americano. Quando tudo acaba, você vai inevitavelmente se perguntar: Patrick matou tanta gente assim? Ou será que ele matou só uma? Ou será que ele não matou ninguém e tudo faz parte do delírio dele? Que sim, ele é um psicopata e não se importa com as pessoas, mas talvez ele nunca tenha tido coragem de partir para ação. Não sabemos com certeza, porque o filme deixa isso bem ambíguo. Aqui no meu particular, eu acho perfeitamente possível que o Patrick tenha matado aquele mendigo na rua, movido ao nojo, ao desprezo, como eu falei, e o próprio Paul, porque ele estava num local fechado e botou música alta e até colocou uma capinha de chuva para poder não sujar o belo terno Armani dele. Agora, a cena que ele tá nu na área comum de um prédio e mata a mulher com uma serra elétrica, que não poderia ser uma arma mais barulhenta, isso aí eu já acho que foi um delírio dele. Porque não é possível que ele não tenha sido pego ali. Sem contar que em alguns diálogos, o Patrick externaliza toda a violência, brutalidade e coisas horrendas que mora nele para as pessoas com quem ele se comunica ali da sua sociedade. E as pessoas agem como se ele estivesse falando outra coisa, ou como se não estivessem ouvindo. Claro que isso também pode ser um comentário para a falta de sensibilidade aos quais as pessoas podem chegar. Afinal de contas, Psicopata Americano, um pouco parecido com o Clube da Luta nesse sentido, também faz o comentário sobre a sociedade, o capitalismo, o corporativismo e etc. Então, das duas, uma, o Patrick realmente pode ter verbalizado todas as suas intenções e achismos terríveis e as pessoas simplesmente não se importaram, o que configura uma espécie de paródia da nossa sociedade retratada no filme, ou ele simplesmente imaginou e desejou tudo isso. De novo, aqui no meu particular, eu fico com a interpretação de que parte das coisas ele falou e parte das coisas foi delírio. Se o Patrick está cada vez mais descontrolado, sempre há a possibilidade de ele ter imaginado todos os eventos que aconteceram no filme. A única coisa que sabemos é que ele é de fato um psicopata. E eu digo isso não só por causa de suas ações terríveis, mas também por causa da cena onde ele confessa tudo para o advogado no telefone. E novamente, destaque para o brilhantismo de Christian Bale e de quem escreveu esse negócio. Eu sei que o filme é baseado no livro, mas eu não sei se essa cena foi transcrita de alguma fala da obra original. O que eu sei é que ao telefone o Patrick vai confessando crime atrás de crime, ele tá com medo de ser pego. Ele vai confessando e confessando, e tudo que a gente viu no filme até aquele momento é a pontinha do iceberg de ruindade que esse cara fez. Ele descreve quantas pessoas matou, como se sentiu. Psicopata total. E, principalmente, não há um grama de arrependimento à vista. Porque ele só confessa as paradas para o advogado porque ele acha que vai ser pego, então ele está se preparando para utilizar a melhor manobra jurídica possível para poder se safar como puder, talvez de uma pena de morte. O monstro Patrick Bateman só se importa com ele mesmo, e essa é a definição de psicopatia. E a forma como esse vilão multilouco é retratado e desenvolvido no filme é brilhante. Portanto, achei que valia a pena colocá-lo aqui no vídeo. E por falar nisso, vamos ao vilão número 3. Ou melhor, vilã. Baita vilã. A Jinx, de Arcane. Se você já vem maratonando aqui o canal, sabe que eu fiz um vídeo sobre Arcane, sobre o relacionamento da Jinx e da Vi. Não tem muito tempo. Eu tô tão maravilhada com essa série que incluir a Jinx nesse vídeo aqui foi inevitável. Diferente do Tyler Durden e do Patrick Bateman, a história da Jinx contextualiza melhor a sua loucura.
tanto no passado quanto no presente. Em outras palavras, aqui tem caso de família. Jinx, antes conhecida como Powder, perdeu ambos os pais para violência e tragédia ainda criança. Após esse evento traumático, sobrou ela, a irmã mais velha e o pai adotivo. Já começa aí, a miséria de Jinx tem início quando ela é pequenininha. E desde essa época, a Jinx não teve infância, pois foi forçada a amadurecer muito rápido, e ela nunca foi muito boa nisso. Não tanto quanto a Vi, a sua própria irmã mais velha, que era mais forte e agia como protetora da Powder e de todo mundo. Enquanto Vi, a irmã mais velha, sempre se mostrou forte e capaz, Powder era pequena e medrosa, engenhosa, mas desastrosa, apaixonada pelo que fazia, porém frágil. Essa combinação de características já fazia da Powder, a menorzinha de todas, o elo fraco do grupo. Tanto que o Miles, um dos amigos lá, constantemente falava isso na cara dela. Rolava um certo bullying por parte dele. E tinha um outro amigo que simplesmente não falava nada, era indiferente. E a única que realmente defendia a Powder era a Vi. E além disso, de todo mundo a vê-la como o elo mais fraco, como a impotente, como aquela que atrapalhava tudo, ela só tinha um amigo, que era o Echo. Adianta um pouco a fita numa terrível ocasião onde todo mundo morre. O pai adotivo, os amigos, exceto o Echo, embora a Powder não tenha ficado sabendo disso até um determinado ponto da história. E o pior de tudo é que essas coisas terríveis aconteceram muito por causa dela. Powder, sempre engenhosa, mas muito desastrada e pequenininha, tentou salvar a sua galera, mas as suas intenções pavimentaram a estrada da tragédia. Ela foi com tudo salvar eles e suas ações literalmente eclodiram em morte. O resultado disso é que Powder perdeu todo mundo, de novo. E isso inclui a Vi, porque apesar de ter sobrevivido, a irmã mais velha a abandonou logo após isso. Foi um abandono temporário? Claro, porque a Vi é uma pessoa muito boa e ama a irmã mais nova. Só que foi tempo suficiente para as coisas terríveis acontecerem e separar as irmãs de vez. Como se tudo isso não bastasse, a garotinha, fofa, extremamente fragilizada e agora solitária, foi recebida por uma única pessoa, que foi o Silco. O cara que é vilão da história, um homem mau e manipulador. Ele amou Powder, não tenho dúvida. Mas se o colapso mental dessa garotinha começou na perda da família e dos amigos e na culpa que ela sentiu por isso, com certeza foi cimentado ao longo de anos passados ao lado de Silco. Por mais que esse grande vilão tenha o time deles e os seus funcionários e minions, se é que eu posso dizer assim, só a Powder era real a família dele e ele a mantinha isolada. Powder passou o resto da infância e um bom pedaço da adolescência solitária, sendo incentivada pelo próprio Silco a criar armas e fazer cada vez mais destruição. E conforme os eventos em Arcane se desenvolvem, também a psicose da Powder, que nesse ponto da história já começam a chamar de Jinx. E aqui entra o detalhe genial do simbolismo mostrado nas escolhas de direção e animação. Tudo isso que contei da história de Powder serve como ingrediente para a loucura dela que foi crescendo ao longo da série. E quando eu falo loucura, é um tanto quanto literal. A Powder é esquizofrênica, ela vê e ouve coisas e pessoas. E sempre que ela tem um surto psicótico, nós vemos isso literalmente no desenho, com as imagens dos seus amigos que aparecem em flashes, com a câmera que treme e com o estilo que os animadores escolheram para exemplificar a mente da Powder para nós da melhor forma possível. Sabe aquela ideia de literalmente vou desenhar para você entender? Então, isso acontece. É caótico, colorido, cheio de grafites. Aí é só genialidade, porque a estética da grafite remete não só ao estilo, à personalidade, à criatividade da Powder,
mas também ao seu sentimento de culpa. Ela quer usar esse grafite para apagar as próprias memórias, as imagens tão perturbadoras de seu passado. Conforme ela mergulha mais e mais na solidão e na culpa, as imagens, que via de regra tomam a forma de seus amigos e família perdida, se tornam mais drásticas, mais rabiscadas até. E o grafite que surge por cima das imagens cada vez mais intenso e colorido, porque isso é Powder tentando sobrepor as suas memórias com uma nova realidade que ela está criando. Uma que para ela seja menos dolorosa. Em suma, é Jinx tomando conta. Como eu disse, e apesar de eu não ser especialista, considero que é uma forma poética e genial de retratar a loucura de alguém. Nesse caso aqui, a psicose, a esquizofrenia. Chega uma hora que a Powder fica tão mal que ela começa a distorcer até mesmo os acontecimentos com sua irmã Vai do presente. Em uma das cenas do fim da temporada, essa psicose abraça a Powder como se fosse um cobertor de grafites. E é ali que você entende que talvez Powder morreu. E agora quem emerge de vez é Jinx. Não vejo Jinx como uma dupla personalidade da Powder, como é com o Tyler Durden e o Jack, porque naquele caso o Jack não percebeu durante um bom tempo que Tyler estava no comando, ao passo que Powder parece ter mais consciência de Jinx. Ela recebe de cara Jinx como parte dela. Cabe a ela só tomar a decisão de quem que ela vai ser daqui por diante, Powder ou Jinx, boa ou má, se é que posso dizer isso. Bom, temos que esperar a segunda temporada de Arcane, que tá chegando aí, para ver o que a Jinx vai aprontar. Mas tudo indica que ela vai de mal a pior, mentalmente falando. Porque agora ela não tem mais dúvida, ela não hesita. O grafite, a loucura, tomou conta e essa é sua nova realidade. Então talvez não haja mais por que lutar contra quando há a possibilidade mais tranquila de abraçar a própria vilania que estava dentro dela. Só assistindo para saber. E após a análise da loucura e natureza vilanesca desses três icônicos personagens, encerro o vídeo de hoje. Deu trabalho fazer isso aqui. Algumas considerações. Dedico esse vídeo a um seguidor querido que insistiu muito para que eu abordasse esse assunto de como enlouquecer um personagem do jeito certo e criar uma história braba. Foi brabo para mim fazer esse vídeo. Deu trabalho tanto para escolher bem os personagens quanto para falar deles. Por mais que eu tenha roteirizado a coisa toda, chegou umas horas que eu comecei a pensar e refletir, e eu acho que essa análise ficou um pouco caótica. A moda dos personagens que estamos honrando aqui hoje. Não foi minha intenção, eu só me deixei levar mesmo hoje. O segundo recado é que eu deixei links de livros muito interessantes que venho mencionando nos vídeos anteriores, nesse aqui também. Tem 12 regras para a vida do Jordan Peterson, Ser Estoico e o Silmarillion, até agora. Mas pode crer que essa lista vai crescer cada vez mais. E o terceiro e último recado é, claro, um agradecimento aos membros do canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês até aqui. E agora acho que disse tudo, né? Nesse caos que foi esse vídeo. É isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye!